Se todo mundo ao mesmo tempo fosse no banco, ia ter o dinheiro dele. Era para ter. Hoje não é mais assim. Hoje é um pouco diferente. Essa é a loucura que a gente anda vivendo, porque a verdade é que... E essa pode ser a grande mudança que a gente está vendo agora, porque desde a crise de 2008, e que agravou muito mais com a da pandemia em 2020, os bancos centrais mundiais, donos das moedas de reserva, começaram a imprimir dinheiro quase tipo Brasil e Argentina da década de 80. E nessa conferência eles definiram a ordem monetária. Em alguns países começaram a surgir os bancos centrais, que eram os bancos que concentrariam essas reservas. Em vez de ficar tudo num único banco, ou em vários bancos dispersos, as reservas de prata, de ouro, seriam concentradas num banco central, que até possibilitaria, vai que algum banco tenha problema, o Banco Central pode emprestar para esse banco agora. O banco não precisa quebrar. Deixa que o Banco Central empresta porque ele tem reservas. O banco tem um problema pontual, ele vai repagar, paga um juro punitivo. Na teoria, traria mais confiança para o sistema. Pro sistema como um todo. Como um todo, exatamente. Porque estava tendo esse problema da galera começar a desconfiar. Pô, mas esse banco aqui, abriu aqui, não sei se eu entendi. E acontecia. Quebras bancárias são normais. Então, aí começou os primeiros bancos centrais, só que sempre com um relacionamento muito umbilical com os governos. Onde, muitas vezes, os próprios governos, ou os reis, impérios, eram os principais devedores. Eles estavam precisando, não conseguiam cobrar impostos para cobrir toda a despesa, esforço de guerra, e aí tomavam emprestado. Só que em algum momento eles também não tinham mais como pagar emprestado. Então, esse relacionamento bancos e governo e moeda aconteceu ao longo de toda a história. E os bancos centrais foram cada vez mais sendo estatizados. Alguns já nasceram assim, nacionalizados, faz parte do governo. Na época, por exemplo, das descobertas, Portugal, Espanha e Inglaterra, já existia um banco que financiava essas navegações e eles tinham que trazer um lucro de volta para cobrir isso? Em alguns países, sim. Por exemplo, o Banco da Inglaterra foi... O primeiro banco foi da Suécia. Foi no século XVII. O segundo foi o Banco da Inglaterra. Mas, inicialmente, não era um banco do governo, mas era um banco que, depois de algum tempo, foi concedido um monopólio para emitir o papel moeda. Entendi. Então, os outros bancos não podiam mais emitir isso na Inglaterra. Apenas o Banco da Inglaterra. Que acabou sendo o Banco Central. Depois, no século XX, foi nacionalizado efetivamente. E o que aconteceu ao longo do século, especialmente passado, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, é que cada vez menos os governos foram honrando a paridade do papel moeda que tinha o lastro no ouro. Então, os cidadãos operavam sempre com aquela confiança de que poderiam sacar o ouro. Se todo mundo ao mesmo tempo fosse no banco, ia ter o dinheiro dele. Era para ter. Hoje não é mais assim. Hoje é um pouco diferente. A gente vai chegar lá. Tá. Acho que a gente vai falar aqui umas 4, 5 horas, hein? Mas vamos lá. Avançando para os bancos centrais. Lembra da concha, anota aí concha aí. É verdade, tem que voltar para a concha. Então, o sistema que acabou se consolidando ao longo do século passado foi um sistema em que o papel moeda do governo, emitido pelo Banco Central, que tem monopólio concedido pelo governo, acabou circulando sem precisar restituir em ouro. Então, o cidadão não tinha mais o direito de resgatar em espécie, prata ou ouro. E é depois da Segunda Guerra Mundial que teve uma grande mudança, porque foi no Acordo de Bretton Woods, 1944, quase acabando a guerra, a Alemanha já praticamente aniquilada, e aí as principais potências reuniram em New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, num hotel muito bacana. Roberto Campos, falecido senador brasileiro, estava na conferência. Foi um dos membros da delegação brasileira. E até no livro de memórias dele ele conta, é muito bacana. E nessa conferência eles definiram a ordem monetária. Eu não sei se eu entendi direito, Uri. Me explica essa parte aí. Então vamos lá. Em 1944, era finzinho da guerra, as principais potências se reuniram nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, numa cidade chamada Bretton Woods. E nessa conferência, que inclusive tinha o Roberto Campos, nosso falecido senador, que fazia parte da delegação brasileira, eles definiram a nova ordem monetária. Como é que o sistema monetário seria estabelecido depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque desde a Primeira Guerra, qual foi o grande problema? Na Primeira Guerra, a maior parte dos países saiu do chamado padrão ouro,
que era o sistema que a gente descreveu, onde a cédula, o papel moeda, tinha lastro no ouro e o cidadão podia lá pedir o ouro de volta. Com a Primeira Guerra, a Inglaterra deixou o padrão ouro, a França, a Alemanha, enfim, todos os países que estavam lá lutando, porque eles precisavam financiar a guerra. E simplesmente cobrar impostos é muito mais impopular, então como é que faz? Imprime dinheiro e financia. Então, eles aboliram o padrão ouro, que em princípio seria temporariamente. Acabou a Primeira Guerra, tentaram voltar a algum padrão ouro, que não foi a mesma coisa que do passado, que até mudou, era o padrão ouro câmbio e não o padrão ouro clássico. Isso na década de 20. E aí chegou a Grande Depressão, primeiro o crash de 29, e aí a Grande Depressão, até 1933. Os Estados Unidos, inclusive, proibiram que os cidadãos possuíssem ouro. Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam imprimir dinheiro para tentar sair da Grande Depressão. Essa era a política. Aí tem até um debate grande do que deveria ser feito. Mas essa era a justificativa. Eles precisavam imprimir dinheiro e o padrão ouro impedia isso. Então, o Franklin Delano Roosevelt, presidente da época, fez uma lei chamada de Ordem Executiva 6102, onde ele obrigava todos os cidadãos que tinham ouro ou certificado de ouro a entregar isso para o governo americano e que eles recebiam um papel. Entendi. Esse foi o... Que doideira, cara. Doideira. Estados Unidos, proibido ter ouro, e essa lei durou até 75. 1908? De 1933 a 1975. Agora. Então, o mundo não tinha mais um sistema monetário estável. As taxas de câmbio flutuavam bastante, uma moeda com outra. Aí acabou vindo a Segunda Guerra Mundial, mais caos ainda econômico, de instabilidade financeira, taxa de câmbio, fluxo de capital interrompido. E aí, com o fim da guerra, eles se reuniram, as principais potências, a gente precisa arrumar isso, está um caos. Essa desordem monetária não pode durar, a gente precisa reestabelecer uma estabilidade monetária. E a ideia foi esse sistema de Bretton Woods, que ficou famoso como o Acordo de Bretton Woods, onde o dólar era a moeda central do sistema e o dólar era conversível a uma paridade de 35 dólares por onça Troy. Tá. Mas apenas os países poderiam resgatar. Então não tinha mais o padrão ouro para o cidadão. O cidadão era obrigado a usar o papel, o dólar inconversível. Mas entre países, eles podiam fazer isso. Então, o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, o Bundesbank, o da Alemanha e os demais bancos centrais, eles acumulavam dólares, mas eles sabiam que eles podiam restituir também. E acontecia. De vez em quando os países pediam o Fed, que é o Federal Reserve, o apelido do Banco Central americano. Quero de volta aqui e manda ouro para mim. E isso acontecia durante praticamente a década de 50, a década de 60, mas no fim da década de 60 começou a ter problema esse sistema. Porque esse sistema deu um privilégio enorme para os Estados Unidos, que até o general Charles de Gaulle, que era o presidente da França à época, dizia que era o privilégio exorbitante do dólar. Porque o mundo aceitava dólares como se fosse ouro. Ah, virou um novo ouro. E os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. Não é que nem ouro, ele tem uma máquina à disposição. Mas se estão aceitando como se fosse, eu tenho um incentivo para imprimir. E é o que aconteceu. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Estados Unidos tendo que financiar. E aí começou a acontecer o seguinte. O mundo começou a ser inundado de dólares. E aquela paridade de 35 dólares onça Troy, os países foram percebendo, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Isso aqui não vai durar. Vamos resgatar esse ouro porque eu não estou mais confiando nesse dólar aqui. Tem dólar demais na praça. E aí começou com França, outros países. E aí no fim da década de 70, o sistema deu sinais de que não ia conseguir durar muitos anos mais. Até que em 1971, quando veio o Richard Nixon, presidente americano da época, em rede nacional de televisão, ele anunciou que estava acabando com a conversibilidade do dólar em ouro. E esse discurso é famoso, tem no YouTube, basta buscar. E ele dizendo isso, olha, para defender contra os especuladores e os interesses dos Estados Unidos, a gente vai acabar com a conversibilidade do dólar em ouro. E naquele momento, acabava Bretton Woods de forma unilateral, porque os outros países foram quem sofreram um calote, né? Porque era uma obrigação dos Estados Unidos. E a partir daquele ano, então, o mundo entrou nesse sistema de papel moeda inconversível. E não teve uma retaliação? No primeiro momento, tentaram reformular, teve o acordo smithsoniano de 73 para tentar voltar a uma espécie de padrão ouro, mas
acabou que ficou por essas mesmo, não teve mais uma tentativa de voltar ao padrão ouro, e desde então a gente tem esse sistema onde papel moeda não tem mais conversibilidade e lastro em nada. Isso foi a última grande mudança, então? Essa foi a última cenário? grande mudança, sem dúvida. Essa foi a última grande mudança de funcionamento básico do sistema desde 71, que mudou a ordem monetária. É que pra gente fica muito difícil imaginar o que isso significa. Significa que o meu dinheiro, na verdade, ele tá baseado em quê, assim? O dinheiro que eu tenho no banco, o que é esse dinheiro? Pois então, o dinheiro do mundo hoje é o dólar. A gente vive nesse padrão dólar, porque todo mundo é precificado em dólar, as commodities, o petróleo, o mundo inteiro é baseado nesse... No início era um acordo e depois acabou sendo... Olha, essa é a realidade, não tem muito que a gente possa fazer. Então o dólar é a moeda mundial, é a unidade de conta mundial. Tudo é precificado em dólares. Agora, esse dólar que é emitido pelos Estados Unidos, ele realmente... ele vai mantendo algum poder de compra com base na confiança de que eles não vão inflar demais, não vão imprimir dinheiro demais. Só que isso aconteceu nos últimos anos. Então... Essa é a loucura que a gente anda vivendo, porque a verdade é que... E essa pode ser a grande mudança que a gente está vendo agora, porque desde a crise de 2008, e que agravou muito mais com a da pandemia em 2020, os bancos centrais mundiais, donos das moedas de reserva, começaram a imprimir dinheiro quase tipo Brasil e Argentina da década de 80, guardadas as devidas proporções. Mas então o que faz essas moedas se sustentarem é a confiança de que eles não vão destruir de verdade a moeda. Vai perder poder de compra? Vai, que é a inflação. Isso vai acontecer e acontece. Mas os Estados Unidos também são a principal potência hegemônica, tem esse poderio militar impressionante, com bases espalhadas no mundo inteiro, e afrontar esse sistema, peitar os Estados Unidos, também não é tão simples. Mas é o que a gente está vendo agora, né? Então... É um pouco desse momento onde, com a guerra na Ucrânia... A gente pode estar vivendo esse segundo momento depois disso que aconteceu? Sim. O tal do reset? É uma espécie de reset, né? O reinício financeiro, sim. Porque o sistema monetário ele está em mudança. Essa que é a verdade. O que aconteceu agora com os eventos na guerra da Ucrânia, sem contar a parte militar, geopolítica, mas na questão da ordem monetária, foram medidas sem precedentes onde Estados Unidos, Europa, Japão, Inglaterra, eles bloquearam as reservas internacionais da Rússia. Então, os países vão acumulando, no passado acumulavam ouro, depois começaram a acumular dólares. Esses dólares não são acumulados na forma de dólar de papel na gaveta. Os bancos centrais, os governos, eles investem de volta na dívida americana. Então, essas reservas ficam denominadas como títulos da dívida americana, título do Tesouro. Então, esse título do Tesouro está sob custódia dos próprios Estados Unidos. Então, eles podem tecnicamente bloquear. Entendi. Só que em termos de... Assim, abre um precedente muito perigoso. Claro, né? Porque, não gostei do que você está fazendo. Até foi levantado aqui nos debates. Quem garante que daqui a um tempo os caras falam: a gente não aceita o que vocês estão fazendo na Amazônia, vamos... Claro. Vamos bloquear, vamos tirar vocês do SWIFT, sei lá, alguma coisa assim, não dá? Abre esse precedente, né? Sem dúvida que abre esse precedente, e é por isso que eu acredito que nós estamos vendo a ordem monetária mudar. Acho que a próxima acendeu um sinal ordem vermelho, monetária, né? Onde possivelmente a gente está migrando para um sistema mais segmentado ou de blocos monetários, blocos regionais. A gente tem o Ocidente, Europa, Estados Unidos, os demais países, e no bloco oriental, China, Rússia, que estão bem aliadas, inclusive antes da guerra anunciaram uma aliança sem limites, seja lá o que isso quer dizer. Então esse bloco pode estar sendo formado realmente, onde moedas como a chinesa vai ser mais usada entre a China e os seus parceiros comerciais, Rússia e outros. Então sim, foi um ponto de inflexão na história monetária. Exatamente onde isso vai terminar. Porque pandemia e guerra, né? Duas coisas, uma colada na outra, ajudou a isso, né? Exatamente.